Olá pessoal, o Wellington Nights aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo criado especialmente para você que curte a área da segurança contra incêndio. E como de praxe, já se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho para ser notificado sempre quando enviarmos um novo conteúdo para o canal e deixe o seu curtir aqui abaixo e nos acompanhe nas nossas outras redes sociais conforme segue na descrição do vídeo. E o conteúdo de hoje foi baseado em um dos nossos amigos que tem nos acompanhado aqui no canal, que enviou a sua questão. O conteúdo será sobre largura das escadas de emergência. As escadas de emergência são utilizadas para garantir o escape de forma eficiente e segura para os ocupantes de compartimentos superiores e inferiores ao nível da descarga da edificação. E estas escadas, elas devem possuir uma largura mínima para que assim elas possam conseguir cumprir com eficiência o seu papel, que é o de escape da população da edificação. Logo, a largura das escadas de emergência deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por ela deva transitar. Sendo assim, hoje nós iremos responder uma das perguntas dos nossos inscritos aqui no canal, que nos enviou com a dúvida sobre a largura mínima das escadas de emergência. A pergunta dele diz o seguinte: eu calculei a largura da escada de um edifício de escritório de 3 andares, subsolo não conta, certo? Ele nos perguntando. No finalzinho nós iremos responder essa questão do subsolo. Cada pavimento dessa edificação de escritório dele possui 715 metros quadrados de área construída, para uma população que ele calculou de 360 pessoas. Ele dividiu as 360 pessoas por 60 e chegou a 5,1 unidade de passagem. Ele arredondou o 5,1 para 6,6, não entendi também o porquê 6,6 não para 6, né? E multiplicou por 0,55, chegando a um valor de 3,3 metros de largura. Para isso, eu vou anotar os dados que ele nos passou aqui no Flipchart para a gente ter uma referência. Agora, após anotarmos todos os dados que ele nos forneceu, ele chegou com a seguinte dúvida: se esse 3,3 metros que ele achou é a largura de cada lance de escada ou se a largura total para as escadas de emergência dele, ou se até mesmo ele pode pegar esse valor e dividir em 2 escadas. Ele fala que ficou sem saber qual a largura mínima de cada lance da escada. Como você acabou de perceber, né, ele nos forneceu dados da edificação e como ele dimensionou, né? Também não sei qual foi a metodologia que ele utilizou, acredito que ele se embasou um pouco na 9077, mas com essas informações e as perguntas que ele nos fez, a gente vai conseguir trazer bastante conteúdo hoje para você. Preste só atenção, nós iremos utilizar como referência a NBR 9077, que trata sobre a saída de emergência nas edificações. Na própria NBR 9077, ela traz como referência que as escadas, olha só, as escadas elas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da saída. Como você acabou de perceber, a 9077 ela nos traz um conceito, uma referência de como é que deve ser dimensionadas as larguras mínimas das escadas de emergência. Sabendo disso, vamos fazer o seguinte: iremos utilizar uma fórmula muito simples que a própria 9077 ela nos traz. Esta fórmula ela trata sobre o número de unidades de passagem. Essa fórmula é a NPC. Através dessa fórmula, a gente vai conseguir responder muitas das indagações que ele nos fez e você observará que também ela nos traz um conceito de entendimento sobre a saída de emergência, tanto que serve para portas, corredores, acessos, rampas e, principalmente, as escadas de emergência. Também iremos fazer uso dos anexos que a própria 9077 ela nos traz. No decorrer da explicação, você vai conseguir observar que a gente fica pulando de um anexo ao outro, fazendo essa dinâmica para poder trazer um entendimento sobre as larguras mínimas da saída de emergência. Primeiro, nos dados que ele nos forneceu,
ele nos diz que a edificação se trata de uma edificação do tipo escritório, especificamente D1. Onde que nós encontramos essa informação na 977? Se você pegar o primeiro anexo desta NBR, é o anexo A. Esse anexo ele vem trazendo todos os tipos, praticamente todos os tipos de ocupações existentes, onde você consegue classificar as edificações conforme o seu tipo de ocupação. E foi nela que ele encontrou que a ocupação se trata de uma edificação do tipo escritório D1, a sua subdivisão. E como nós estamos tratando sobre a largura mínima dessa ilha de emergência, vale ressaltar que a própria 977 ela traz uma observação quanto à largura mínima que é exigida para os casos das escadas. Ela nos diz o seguinte, que a largura mínima das escadas, eu vou fazer um asterisco aqui para você se lembrar mais à frente. As larguras mínimas das escadas devem ser de 1,10. 1,10. Esse 1,10 ele corresponde a 2 unidades de passagem. O que é o que acontece? 2 unidades de passagem, ou seja, uma unidade de passagem é igual a 0,55 centímetros. E o que seria esse 0,55 centímetros? Eu trouxe uma fita aqui para a gente poder observar isso. Nessa fita, a gente vai conseguir observar o conceito sobre a largura mínima da unidade de passagem, que a 977 nos traz. Ela diz que deve ser de 55 centímetros, ou seja, que corresponde a mais ou menos, ou seja, uma média da largura entre o ombro de uma pessoa adulta. A gente observa, ó, no meu caso, eu tenho aqui uma distância de 53 centímetros. 53 centímetros é a largura encontrada entre a distância dos meus ombros, né? E a NBR ela já traz uma margem, né, de segurança para 0,55, que corresponde, então, uma escada tem que ter a largura mínima de 1,10, ou seja, 2 pessoas adultas, uma do lado da outra, conseguindo transitar livremente, sem impedimento, em uma escada de emergência. Então, é esse o conceito da unidade de passagem que a 977 ela nos traz. Dando continuidade, você observa que ele fez a escolha do tipo de ocupação, identificando a edificação dele, escritório. Ele partiu para a próxima tabela da 977, que é a tabela número 5. Essa tabela é extremamente importante. Nós iremos lhe mostrar bem aqui na tela para você observar os itens que ela traz. Ela traz o tipo de ocupação da edificação, ela traz a quantidade da população, que vai variar pelo tipo da ocupação. Ela também traz a capacidade de unidade de passagem. Nós iremos entender cada um desses itens da tabela número 5. Por exemplo, ele nos traz que a edificação é do tipo escritório, D1. Você observa que na tabela 5, ela fala que para esse tipo de edificação, a população é calculada uma pessoa por 7 metros quadrados. Uma pessoa por 7 metros quadrados. A capacidade da unidade de passagem, que corresponde, no caso como a gente está tratando de escada, ela corresponde a 60. O que significa este 60? Este 60 é a quantidade de pessoas que conseguem transitar em uma unidade de passagem durante 1 minuto. Agora que você já sabe o que significa o 60, que são 60 pessoas conseguindo passar em 55 centímetros de largura em 1 minuto, aqui, ó, ressalva, aqui é 55 centímetros, né? Ou seja, 0,55 metros, né? 55 centímetros. Fazendo esse adendo. No caso, então, nós já sabemos qual é o coeficiente aqui do denominador. Agora vamos calcular a população. Só que tem um detalhe. Se você observar pelo que ele nos falou, ele falou que a população da edificação é de 360 pessoas. Porém,
quando você vai dimensionar a escada, a própria NBR traz uma observação. Qual seria essa observação? Que o cálculo da população usado para o dimensionamento da escada, ele não é feito em cima da população total da edificação, mas sim do pavimento de maior população para o qual a escada servirá de saída de emergência. Ou seja, quando ele nos diz que ele tem uma população de 360 pessoas, o que me leva a acreditar é que ele pegou os 3 pavimentos, que no caso, voltando aqui novamente, o que ele fez? Pegou os 3 pavimentos, multiplicou os 3 pavimentos por 3 para achar a área em metros quadrados total da edificação, que neste caso é de 2.145. Ele pegou este valor, 2.145, dividiu por 7. Fazendo esse cálculo, nós encontramos, deixa de besteira, vamos fazer o cálculo, por 7 dá 306,42. Né? Então ele achou uma população de 306,42. Sempre quando der fracionado, no caso de pessoas, nós arredondamos para menos, buscando sempre tender para a segurança das pessoas que irão frequentar aquela edificação. Né? Você não vai ter número quebrado, você arredonda para menos quando se tratar de população. Qual foi a falha dele bem aqui? Porque ele pegou a área total da edificação. Porém, como nós acabamos de observar agora há pouco, a saída de emergência vertical, ou seja, a escada de emergência, ela é dimensionada em função... Parece que algo deu errado. Por favor, tente novamente. Tá de brinquedo, eu te ouvi, cara. Como a própria NBR já nos citou, o dimensionamento da escada de emergência ele será feito para a população do maior pavimento. Ou seja, você tem que pegar o maior pavimento da edificação que você vai dimensionar, se ela tiver mais de um pavimento. Você pega esse pavimento e dimensiona a escada da edificação baseado na população deste pavimento, né? No caso aqui ele pegou e fez a multiplicação de toda a edificação, pegou as 306 pessoas e fez essa divisão. Ou seja, ele pecou bem aqui nesse detalhe, porque aqui, no caso, ele está querendo dizer, na verdade, se a gente fosse pela 977, que essas 360 pessoas iriam frequentar só um pavimento. Porém, não, a gente acabou de observar que são os 3 pavimentos completos que dão os 360. Agora vamos para a forma baseada mais precisa, segundo a 977. População, uma pessoa por 7 metros quadrados. Ou seja, ele tem a área construída dos pavimentos iguais, que é de 715, então não importa qual pavimento nós escolhermos, vai dar na mesma, né? Então, o N, a população nós iremos calcular agora, que é 715 metros quadrados dividido por 7, nós achamos o valor de 102 pessoas, esse valor vai dar 102 pessoas, 14. 102,14. Como eu acabei de citar para vocês, a gente arredonda para menos quando se trata de população. Então nós teremos 102 pessoas em um pavimento. Essas 102 pessoas deverão em 1 minuto conseguir abandonar este pavimento no qual elas se encontram. Para isso nós precisamos ter uma quantidade de unidade de passagem que garanta essa evacuação do pavimento. Pegando a tabela 5 da 977, você observará que quando se trata de portas, escadas, rampas, o coeficiente é 60. Então, nós temos 102 dividido por 60. O número de unidade de passagem vai ser igual a 1,7. Nós achamos a quantidade de unidade de passagem de 1,7. O que acontece?
Uma unidade de passagem corresponde a 0,55. Então, nós devemos multiplicar o 1,7 vezes 0,55 centímetros. Nós iremos encontrar a largura em metros que deve ser a escada de emergência dele. Multiplicando esse valor por 0,55, nós encontramos o total de 0,935 centímetros. O que acabou de acontecer aqui? Que a escada dele, para conseguir dar uma vazão para 102 pessoas durante 1 minuto, ele deve ter uma largura na escada de 0,935 centímetros. O que acontece aqui? Que se eu tivesse uma escada desta dimensão, desta largura, essas 102 pessoas conseguiriam evacuar o pavimento tranquilamente em 1 minuto. 1 minuto, as 102 pessoas já estariam fora da edificação, e isso na teoria, lógico, né? Sem considerar o pânico, o desespero de pessoas, mas se todo mundo de forma ordeira conseguiria em 1 minuto evacuar tranquilamente se ele tivesse 0,93, né, centímetros de largura de saída de emergência nas escadas. Porém, lembrando que a própria 977 ela nos diz que a largura mínima deve ser de 1,10, apesar de ele ter encontrado menos, a escada dele deve possuir uma largura de 1,10. Isso nos traz outro conceito, que se eu tenho 1,10 de saída de emergência, ou seja, de escada de saída de emergência, logo eu vou conseguir evacuar as 102 pessoas em menos de 1 minuto, com certeza, porque eu já estou acima do que seria calculado para 1 minuto. Se eu tenho 1,10, então provavelmente na faixa de 45 segundos, a gente teria que fazer o cálculo para a gente fazer essa diferença, mas mais ou menos por aí, 45 segundos, 102 pessoas conseguiram evacuar o pavimento. Beleza? Então você acabou de perceber que, por conta de um detalhe que ele esqueceu, que não é para toda a população da edificação, mas para o pavimento de maior população da edificação, ele errou todo o cálculo dele. Agora imagina o seguinte, que você... Neste caso dele, foi uma edificação de 3 pavimentos. Térreo, primeiro, segundo. Foi isso? Todos do mesmo tamanho, de 715 metros quadrados. Legal. Mas agora imagine uma edificação dessa seguinte forma. Embaixo eu tenho 800 metros quadrados. Segundo pavimento, eu já vou ter 450 metros quadrados. E no último pavimento, eu vou ter 180 metros quadrados. Como é que seria o cálculo da escada de uma edificação dessa? Que é toda aparentemente irregular, as dimensões dos pavimentos dela. Não pegou essa facilidade dos pavimentos serem iguais. Você acabou de notar que a 90 diz que você deve calcular para o pavimento de maior população. Porém, o que acontece? Quando o térreo ele é o maior pavimento, não cabe você utilizar essa metodologia. Por quê? Porque todos os que tiverem, a população que tiver nesse pavimento, ele já tem acesso direto à descarga. Então ele não necessitaria de escada para sair da edificação, ele já tem acesso direto. Quais são os pavimentos que necessitam de escada? O primeiro pavimento e o segundo pavimento. Desses dois, qual seria o maior? Este aqui, 450. Então nós fazemos o cálculo, igual a gente fez o NPC, achamos a população deste pavimento, dividimos por, dependendo do tipo de ocupação, esse 60 ele pode variar, tem que consultar a tabela 5 para saber se é 60 mesmo, mas vamos supor se fosse escritório. Você pegaria a população, dividiria pelo coeficiente de unidade de passagem, acharia uma unidade de passagem,
multiplicaria pelo 0,55, você ia encontrar 1 metro do tamanho da escada e assim você saberia a largura mínima da escada deste pavimento. A largura, vamos supor que deu 2 metros. Você iria replicar esse 2 metros para o segundo pavimento? Lógico que não. Você vai utilizar essa escada para descer para o térreo, né? Então não necessitaria você utilizar essa escada de 2 metros para cá. Isso aí você começa a observar que você tem que raciocinar no layout da edificação na qual você está projetando, né? A norma ela se adapta à edificação que você está projetando. Então você não pode engessar, né? Você tem que observar o layout da edificação. Então a quantidade de população deste pavimento ela tem uma escada diferente para este pavimento daqui. Essa aqui já vai possuir uma escada um pouco maior, porque a população dela é maior. Todos eles vão se encontrar neste pavimento e vão descer para o térreo. Só que se você usar o raciocínio, cada pavimento que nós acrescentamos a partir de cima é 1 minuto que nós aumentamos na saída total da edificação. Porque o térreo, a pessoa vai levar 1 minuto pela saída de emergência, para sair todos desse pavimento. Este pavimento aqui vai levar 1 minuto para poder ser todo evacuado, esse pavimento também 1 minuto. Então, quando esse pessoal descer para cá, na teoria, mais da metade desse pessoal já desceu. Na verdade, praticamente 100% do pessoal do segundo pavimento já desceu. Então, ele vai ter livre acesso à escada, que já é bem maior, vai evacuar em menos de 1 minuto, e assim a edificação toda é abandonada, né? Lógico que existem softwares para cálculo de saída de emergência, onde é mensurada a questão da variação, o pânico, né, a pessoa que fica desnorteada. Existe isso, mas para você ter uma referência pela 977, cada pavimento que você acrescenta na edificação é 1 minuto a mais no tempo total da saída de emergência da edificação. Beleza? Você conseguiu observar que por conta de uma pergunta a gente conseguiu explicar bastante coisa, né? Mais um detalhe que você pode se perguntar: quantas escadas eu necessito dimensionar para a minha edificação? Se você encontrar uma saída de emergência para a escada olha só, que existe esse caso, você acha 8 metros, após fazer todo o cálculo do NPC, você achou 8 metros de saída de emergência. Agora imagine uma escada de 8 metros de largura. É coisa fora do normal, né? A gente praticamente eu nunca, na verdade, no tempo de serviço, nunca vi isso acontecer. Quando acontece esses casos de a largura mínima da escada ser mensurada desta forma, um número muito alto, provavelmente a edificação possuirá mais de 2 escadas. 2 escadas no mínimo. E onde que você observa isso? Existe uma tabela na 977 onde você consegue observar o tipo de escada e a quantidade de escadas que são mínimas exigidas para o dimensionamento da edificação que você estiver projetando. Já falamos sobre os tipos de escada no vídeo anterior, você pode acompanhar, nós iremos deixar anexado aqui no card, logo aqui em cima, onde tem um i, você pode clicar nele e você vai ser direcionado direto para este vídeo sobre os tipos de escada. Lá nós explicamos melhor como você descobrir quantas escadas você vai poder dimensionar para sua edificação e qual o tipo precisamente. Então, sempre quando acontecer esses casos de 8 metros, 4 metros, provavelmente a edificação vai possuir mais de 2 escadas ou mais de uma escada e você vai pegar esse valor e dividir entre as escadas. Lembrando que vale ressaltar mais um detalhe, que quando acontece esses casos de 8 metros de saída, algo que vai influenciar na quantidade de escada também, fora a tabela da 977 que diz as quantidades de escada, é a distância máxima a percorrer. Se você imagina um pavimento de uma edificação de 5 pavimentos, no 5º pavimento, a única saída de emergência deste pavimento é a escada. Se você não consegue atender a distância mínima a percorrer, a distância máxima, a distância máxima a percorrer até a escada, que é a saída de emergência desse pavimento, logo você terá que dimensionar mais uma escada para conseguir atender. Então, o que influencia na quantidade de escadas e o tipo é a tabela da 977
que vai lhe dizer quais são e quanto é o mínimo e a distância máxima a percorrer. Atendendo a esses dois fatores, você consegue dimensionar perfeitamente a sua edificação. Eu acredito que esse conteúdo tenha lhe ajudado bastante. Se apareceu mais dúvidas, que a gente sabe que essa questão de saída de emergência, escada, tipos de escada, ela levanta muitas dúvidas, né? Tanto que é um dos conteúdos mais acessados no blog da Fire Protect. Caso você ainda não tenha acessado, você pode se deslocar, né? Acessar aí o fireprotect.com.br e acessar nosso artigo de saída de emergência. Lá tem muitas das perguntas já enviadas e respondidas, talvez possa clarear as suas dúvidas. E qualquer dúvida que surgiu ainda mais com essa explanação, deixa aqui abaixo nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de comentar e esclarecer as suas dúvidas. Até a próxima!